Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Está gravando já? Mateus capítulo 6. Vamos ler o texto do nosso estudo novamente. Prosseguir aí então com a nossa empreitada, que é terminar o Sermão do Monte um dia, né? Falta pouco. 10 anos. Se a gente seguir o mesmo ritmo do capítulo 5, até ir um ano e meio para o 6, aí mais uns 2 anos para o 7. E aí a gente termina. Marina. Parabéns, viu? Que bom. Olha aí, Marina, a bênção chegando. Mateus capítulo 6, verso 9. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nos abençoe esta manhã, que a tua palavra possa encontrar espaço nos nossos corações, e que sejamos edificados por ela e transformados por ela, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir, o coração para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar esta manhã. Que as nossas limitações, fraquezas, pecados, cansaços e tudo mais não seja razão para que estejamos impedidos de aprender com o Senhor. Fica conosco, Senhor. Assim que oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então nós ficamos aí 2 aulas estudando com o Kelson um pouquinho sobre introdução ao Antigo Testamento. E vamos voltar hoje então ao nosso trabalho com o Sermão do Monte. Nós estamos na parte do Sermão do Monte que Jesus está falando sobre a religião. Nós falamos bastante aí sobre as bem-aventuranças, o cristão e a lei, o cristão e a justiça, né? Bastante, trabalhamos vários aspectos aí do que caracteriza um discípulo ou um súdito do reino de Deus. E agora Jesus começa a trabalhar questões religiosas. E ele, antes de tratar da oração propriamente, ele trabalha outros aspectos da vida religiosa que nós trabalhamos, que foram as esmolas, né? As esmolas, Jesus fala sobre a oração agora, e depois ele vai falar sobre o jejum, que são as 3 práticas que formavam a piedade judaica no período do Segundo Templo, no período em que o Evangelho foi escrito. Bom, então nós aprendemos alguma coisinha sobre a oração, e depois Jesus nos traz então o modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, na qual nós estamos inseridos aí. Se vocês observarem, logo no comecinho do versículo 9 está uma conjunção conclusiva aí, né? Portanto. Às vezes aparece também, né? Portanto, vós orareis assim. Esse portanto está conectado às passagens anteriores, aos versículos anteriores. Então, depois de tudo que foi ensinado sobre oração, portanto, diante disso, vocês vão orar desta maneira. E aí nós falamos o primeiro bloco da oração do Pai Nosso, que Jesus trabalha as preocupações que nós devemos ter com Deus, né? E ele fala das 3 petições aí: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós trabalhamos essas 3 petições de maneira bem minuciosa, palavrinha por palavrinha, de passagem, né? Aprendemos por que Jesus usa a expressão Pai, que significa céu, que significa a expressão santificado, não é no sentido moral, é no sentido de separação, né? Claro que envolve questões morais, mas é difícil atribuir isso a Deus, porque Deus não peca. A importância do nome, por que santificar o nome de Deus. Depois falamos sobre o reino, foi, eu acho que o tempo que nós mais gastamos, né? Foi quando nós estudamos sobre a teologia do reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu, enfim. E chegamos no segundo momento, que é onde Jesus nos ensina a respeito das petições que dizem respeito às nossas necessidades. E nós fomos introduzidos então na primeira petição, que é o pão nosso de cada dia. E aí, Jesus trabalha então, obviamente ele faz um eco
a uma prática judaica, né? Que demonstrava esse pedido já da antiga aliança que nós trabalhamos aqui, que foi o maná, por isso o pão nosso de cada dia, né? Onde nesse ato de provisão divina, Deus dava o sustento diário para o povo de Israel, não permitia que eles guardassem o mantimento para o próximo dia. E vimos que isso também abarcava outras festas judaicas, na qual Deus tinha por intenção mostrar que o povo de Israel deveria depender da provisão do Senhor. Dentre elas estava a festa das primícias, na qual Israel devia pegar os primeiros frutos da colheita e trazer para Deus em uma demonstração de gratidão, e também o ano do jubileu, que era um ano inteiro que Israel deveria guardar sem trabalhar, né? Crendo no sustento divino, na provisão divina. Como eu disse, não há evidências de que Israel cumpriu essa ordenança, mas de qualquer maneira isso está na lei de Moisés e eles deveriam fazer, né? Então nós estamos formulando aqui, já desde a última aula, uma espécie de teologia da provisão. Isso está em toda a escritura. Deus como criador e mantenedor da sua boa criação. Esse é o argumento de Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 6, quando ele vai lidar de uma questão do coração, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é a preocupação com o dia de amanhã. Quem vai me sustentar? Quem vai me vestir? Quem vai me alimentar no dia de amanhã? E Jesus argumenta: poxa vida, eu não estou entendendo a preocupação de vocês. Quem é o Deus de vocês? O Deus de vocês não é o Deus que sustenta os pássaros, que não trabalha, que veste os lírios do campo de maneira mais bonita do que veste Salomão, que é o homem mais rico que já pisou nessa terra? Então ele vai cuidar de vocês, homens de pequena fé, já que nós fazemos parte também da sua boa criação. Diga-se de passagem, quando se trata do ser humano propriamente dito, o homem tem, na verdade, uma vantagem em relação às preocupações de Deus conosco do que com o restante da criação. Por isso que Jesus fala: ele não vai se preocupar com vocês, homens de pequena fé, né? Se ele se preocupa com o restante da criação. Por que o homem tem essa vantagem do olhar da provisão de Deus? Por que você acha que Deus cuida mais da gente do que do restante da criação? Exato. Porque o ser humano é o único ser nessa criatura que carrega consigo a dignidade de portar em si a imagem de Deus, tá? E nós trabalhamos um pouquinho sobre o próprio significado que está consubstanciado na palavrinha pão aí, né? Ninguém seria idiota o suficiente, desculpa a expressão, tá gravando, né? Soltei. De pensar que pão aqui é pão, né? É pão, só pão. Dá só pão pra gente, né? Pão aí é uma metonímia que eu trabalhei com vocês, uma figura de linguagem, Jesus usa para trabalhar sobre tudo aquilo que o homem precisa para a sua sobrevivência. Isso aqui daria uma discussão longa, né? A respeito da nossa relação com os bens materiais, com as posses, com as riquezas. Se é lícito ter riquezas, ou se esses textos demonstram que, na verdade, nós devemos não buscar as riquezas. Eu trabalhei um pouquinho com vocês na última aula sobre isso. A Mariana até pegou um corte, né? De que não há na Escritura nenhum estímulo à busca do cristão pelas riquezas. Pelo contrário, né? Há um alerta para que a gente fique sempre atento com os perigos que não só a busca, como a própria riqueza pode trazer na nossa relação com Deus. Então, de maneira conclusiva, o que o cristão deve buscar é o equilíbrio, o pão de cada dia mesmo, o sustento diário. É o que Paulo fala a Timóteo, o texto que nós lemos também na última aula. Se vocês tiverem o que vestir e com o que se alimentarem, estejam com isso satisfeitos, né? Isso é importante a gente destacar, esse texto é importantíssimo, o pão nosso de cada dia, porque a gente vive num mundo em que nós somos, né, tentados o tempo inteiro a conquistar as coisas, a ter as coisas, a ter posses, né? Somos julgados por isso, principalmente quando se trata da juventude, que é essa fase de transição, né? Vocês mais do que eu, vocês são cobrados, né? Muito por isso. Eu estou na fase da meia-idade, chega na meia-idade e você já olha para trás, o que eu conquistei, né? O que eu conquistei? Aí você fica frustrado, não conquistei nada na vida. Fracassei, né? Aí a gente olha para textos como esse e fala: bom, não é bem assim. Não é bem assim. Olhando para a Escritura, as coisas não funcionam bem desse jeito. Nada adiantaria ganhar muito. Essa é uma linguagem do mundo, né? Que a gente deve conquistar bens, pertences, e isso é sinônimo de sucesso. Falando com isso com um irmão mais maduro do que eu, tem que ser passando para você, mais maduro do que eu, ele leu um texto para mim de Tessalonicenses que foi uma bomba para mim. O Paulo fala: qual é a nossa coroa?
Qual é o nosso prêmio? Né? Paulo estava... No fim da vida dele, a gente olharia para ele e falava, mendigo miserável, né? Está tudo acabado, parece ser morto. Os amigos abandonaram, saúde, né? Possivelmente cego. Existem teorias que Paulo estava até cego. Então, o que mostrou para ele? A coroa dele era a igreja. O serviço que ele produziu, o resultado efetivo do que ele produziu para Deus. E ele olhava para trás com muito orgulho por isso. E não pelos bens financeiros que ele conquistou. Né? Não pelos bens financeiros. Então o mundo vai dizer o contrário para você. Você é bem sucedido, você tem a bênção de Deus, se você tiver pertences. E a Bíblia não diz nada disso. Síndrome de Asaf, né? Asaf ficou olhando para a vida dos ímpios e começou a perceber, tipo, nossa, mas eles já constroem casas enormes, têm todos os bens possíveis, e ele ficava comparando a vida dele e falou, o que eu tenho, né? Então ele ficou o tempo todo se comparando ali, e até o momento em que ele entrou no templo e relembrou que as bênçãos espirituais, elas são muito mais preciosas do que as materiais, e a gente costumeiramente investe, né, a posição. Eu e o Bruno, a gente conversa bastante sobre isso, sobre isso que eu levantei a mão, de que às vezes as pessoas perguntam, né, que faculdade que vocês concluíram, o que vocês têm de estudos, e a gente mesmo às vezes passa por essa síndrome de Asaf, de olhar e falar o que a gente tem, né, e, tipo, por exemplo, quando a gente vê um autor de um livro, ele coloca lá 1 bilhão de faculdades concluídas, mestrado e tal, e a gente pensa, tem irmãos que, por exemplo, fisioterapeuta, uns que filósofos, outros que são advogados, enfim, não menosprezando, mas às vezes a gente tende a se comparar o que a gente é, mas no final, nas lutas da vida, às vezes isso por si só não vale no momento de dificuldade. O que eles vêm buscar é, de fato, a fonte, né, que alimenta a alma, o espírito, que a palavra de Deus vem pedir instrução, e é isso que a gente às vezes confronta o nosso coração. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essas coisas não são ruins. Ter uma faculdade, ter uma casa, ter bens, isso não necessariamente é ruim, mas se isso tem um espaço demasiado onde eu fico triste se eu não tenho, eu acho que o outro é muito mais abençoado, Deus tem cuidado muito mais do outro, aí é um problema. E às vezes Deus realmente não nos dá. Eu acho que tem uma oração, né, de um salmista, de Agur, ele fala que ele pede para que Deus não dê para ele mais, para que ele não venha a pecar, mas também não venha dar menos, para que ele não roube, para que ele também não cometa. Então, para que dê o necessário. Então, e às vezes a gente acha que o necessário é o nosso padrão, ainda é a régua do mundo, né? Não é o padrão do Senhor. A gente não sonda realmente, não faz o autoexame que Paulo fala lá da Santa Ceia. Então isso faz com que a gente não reflita sobre essas coisas. E a gente viva a síndrome de Asaf. Né? Exatamente. E tem uma música do Arraiz que ele fala isso, né? Senhor, dá-me os bens que eu possa de imediato abandonar. Dá-me os bens que eu possa de imediato abandonar. É uma oração muito bonita, né? Senhor, tudo que o Senhor me der, que seja aquilo que eu possa abandonar com... Se eu precisar ter que largar, eu não vou ter problema com isso. E não é o que acontece. A gente às vezes pede coisa para não largar, né? Não larga o osso nem a pau. Tá ali, é meu. Se perde, às vezes até a fé da pessoa fica abalada, né? Se Deus tirasse tudo, como tirou de Jó, será que realmente a nossa fé seria a mesma? Né? São coisas que nós devemos pensar. Se a nossa fé for abalada por isso significa dizer que, na verdade, a nossa fé não está em Deus. Ela está nas coisas, nas circunstâncias. Ontem a Jennifer, uma amiga, postou no status dela uma frase que dizia assim: Salomão tinha tudo e pecou contra Deus. Jó perdeu tudo e ainda assim honrou a Deus. É bem isso, né? E eu acho muito legal essa Daime, porque realmente onde eu não venha trair nem ter isso como um ídolo do meu coração, né? Os bens materiais, ele tem um potencial enorme de ser um ídolo. Sim, a escritura leva a gente o tempo todo contra o perigo das riquezas, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu tenho uma amiga que ela tem vivido isso, né? De passar por uma situação onde eles estão praticamente
reduzindo tudo do padrão de vida. E ela até esses dias me falou que eles iam muito, por exemplo, na Outback. E eles estavam sempre contentes, postando e valorizando muito aquilo. E aí ela falou, amiga, eu tive que passar por uma situação financeira extremamente difícil, onde eu não consigo comprar uma bala lá fora para ficar feliz de poder comer uma tapioca com manteiga com meu marido, porque antes eu precisava ter aquela mesa posta, cheia de diversos tipos de pães, bolo, suco, uma mesa de novela. E eu achava que isso era ser abençoado. Ela falou, nós começamos como casal a entender que a verdadeira felicidade de um casamento está na gente meditar na palavra do Senhor juntos. Não importa se hoje a gente vai ter 3, 4 tipos de pães na mesa ou se a gente vai ter a tapioca com manteiga apenas. Mas louvar a Deus é aprender. Ela falou, é nesse momento que a gente está aprendendo o que Paulo disse. Aprendi a estar contente na alegria, na tristeza, quando eu tinha, quando eu não tinha, né? Vamos lá, então a gente está entendendo essas questões aí. Um ponto importante que a gente precisa destacar é que isso também teve um envolvimento teológico, um problemas de teologia nisso aí. A própria teologia começou a ser influenciada por esse pensamento materialista, né? Então a gente tem, infelizmente, hoje teologias que ensinam a respeito das riquezas, a influência das riquezas dentro da vida cristã, inclusive condicionando a bênção de Deus às riquezas também. Teologia da prosperidade, que tomou muito espaço ali a partir dos anos 90, a teologia coaching, dos anos 2000, um pouquinho aí, né? Que as igrejas se tornaram empresas de marketing, de administração financeira, e o resultado da vida espiritual da pessoa estava condicionado aos bens que ela possuía, né? Isso é bem comum hoje em dia, diga-se de passagem. Então, olhando para a Escritura de maneira honesta, a gente tem que... como o Natan falou numa dessas aulas, né? Isso não é a teologia da pobreza, então isso não é ninguém ser pobre aqui, né? Apesar de que, se a gente for honestamente fazer uma teologia bíblica das finanças, inclusive recentemente eu li um livro sobre isso, do Clay Blueberry. O nome do livro era exatamente nesse versículo que eu citou de Agor, de Provérbios, né? Nem riqueza nem pobreza. Ele, fazendo uma análise bem bíblica, assim, passando pelas passagens, pelos textos bíblicos, desde Gênesis até Apocalipse, falando sobre as posses materiais, ele diz que, ora Deus favorece a riqueza como bênção, dizendo, por exemplo, em Provérbios que a riqueza é dom de Deus, né? Ora ele abate o rico, como se lê em Tiago, por exemplo, quando o apóstolo Tiago alerta os ricos deste mundo para não colocarem as suas esperanças nas riquezas e tudo mais. Então você tem essa balança, né? O problema, obviamente, não está nas riquezas, o problema está no ser humano. O problema está no ser humano. O ser humano é que faz aquilo que é bom se tornar algo ruim, né? E dinheiro, quando a pessoa tem o dinheiro, isso envolve poder, influência, orgulho, uma série de outras coisas. O dinheiro traz essas coisas, por isso que ele é tão perigoso assim. O dinheiro às vezes dificulta você ter que lidar com problemas reais do seu coração, por exemplo, com a frustração, com relação à autonomia. Às vezes, eu, por exemplo, com relação a trabalhar, perceber que tipo, o fato de eu ter meu dinheiro, né, do salário, não me faz uma pessoa autônoma ao meu marido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com relação a isso. Porque o dinheiro, ele realmente dá uma falsa sensação de autonomia, de poder, de superioridade, e às vezes de maneira tão sutil que a gente nem percebe, né? A gente quer... Sim. E aí, então, a teologia ensina essas coisas. Isso não é uma coisa nova também, apesar de ter essas dimensões novas, como eu estou dizendo, isso sempre existiu, né? De que a vida religiosa tinha ali a sua implicação econômica, financeira, política e tudo mais. Então, voltando aqui na questão do livro, ele traz bem uma percepção bem honesta e simples, né, de que Deus é o protetor dos pobres. Ele não vai proteger rico. Por quê? Eu vi que você achava o suficiente. Salvo pequenas exceções, salvo pequeníssimas exceções, né? Tiago, por exemplo, vai dizer que Deus ele abate, né, o rico em suas riquezas de orgulho por conta de oprimir os... Quem é que oprime vocês? Tiago pergunta. Quem é que está oprimindo vocês? Se não são os ricos deste mundo? Né? E por que nós pagamos impostos tão altos? Por causa dos ricos deste mundo. Isso não é marxismo, viu, gente?
Isso é uma constatação óbvia, né? Então, mas aí por outro lado também o materialismo é muito presente na teologia da missão integral. Sim, missão integral. Que essas teologias que são voltadas para o socialismo, O socialismo, uma visão mais de esquerda, comunista, porque a própria ideologia em si também é materialista, né? Seja o capitalismo é muito materialista, mas o socialismo também, né? Exatamente. Até porque o socialismo é uma concentração de poder na mão de uma massa também, né? Que manipula os pobres que são mantidos na sua pobreza. Então, não é aqui defendendo nenhuma ideologia política, estou falando como a Escritura entende essas coisas. Deus defende o oprimido, Deus defende o pobre, aquele que não pode. Às vezes a palavra pobre, né, se você fizer uma exegese, principalmente no Evangelho de Lucas e em Deuteronômio, a expressão pobre, ela é termo intercambiável e sinônimo exegético para filho de Deus. Como quando Lucas, por exemplo, destaca lá a pregação de João Batista, né? A pregação de Jesus, na verdade. A fala de Jesus para os discípulos de João Batista, quando João Batista está preso, manda perguntar se Jesus de fato era o Messias ou não. Jesus cura os cegos, cura os leprosos, faz vários sinais e milagres. Aí Jesus fala para os discípulos de João, fala para João, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. É anunciado o reino de Deus. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Por que ele coloca isso lá? E aos pobres é anunciado o Evangelho. Que é a boa notícia para os pobres, né? Os pobres. Mas quem são os pobres? Para quem é anunciado o Evangelho? Para os filhos de Deus, para os eleitos de Deus. Eles são os que ouvem o Evangelho. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Então, pobres ali é quase que sinônimo para quem é filho de Deus. Os ricos é filho do diabo também? Não. Veja, estou dizendo isso. Estou dizendo que, às vezes, dependendo da teologia do autor, né, dando ênfase a essa questão de que Deus como soberano, ele protege aqueles que não podem se proteger. Ele protege aqueles que não podem se proteger. E, normalmente, os ricos, eles têm como, né? Eles têm como, em alguma medida, se protegerem de algumas vicissitudes da vida, né? Você está doente, a pessoa é rica, ela vai para os melhores hospitais, anda nos melhores carros, né? Tem as melhores oportunidades. Os pobres não. Quem é que vai dar oportunidade para uma pessoa que não tem dinheiro? Só Deus para estender a mão para essas pessoas. Porque elas estão falando, né? Eu acho interessante quando você fala assim, a questão tem um pequeno grupo ali de ricos, né? Que não se detém a riqueza, né? Isso cabe também aos pobres, né? Porque se a gente olhar, tem muito pobre com o coração na riqueza. Isso, né? E tem muito rico com o coração, né, na pobreza também. Eu acredito que Deus ele não quer nenhum dos dois. Eu acredito que Ele quer um coração inteiro para Ele, né? Porque a riqueza, como você colocou muito bem, a riqueza nunca foi um problema também, né? O problema é, como o pai fala, o problema é onde você coloca o teu coração, né? A tua riqueza, que a riqueza, no caso, seria o reino do Senhor. Acredito que muitas vezes, quando a gente fala assim, a gente acaba pesando para um lado e para o outro. E eu acredito que não seja nesse sentido que a riqueza realmente seja um problema, porque ela nunca foi, quando aqueles homens lá do passado tinham Cristo, tinham o próprio Deus como seu centro, né? O problema é onde a gente coloca o coração, né? O pobre e o rico deve estar com o coração enraizado naquilo que realmente faz sentido para ele. Quer dizer, né? O problema sempre está no ser humano. Sempre está no ser humano. O ponto que a gente deve pensar, que é, os irmãos, é mais fácil você ser tentado quando você está com dinheiro na mão ou quando você está passando no perrengue. O dinheiro, a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os Sim, mas eu acredito também que na pobreza... Não estou dizendo que pobre não pega, né? Parece que estou defendendo pobre e pobre não pega, não é isso? Estou entendendo o que você está falando, mas só para deixar claro, porque existe uma tentação. É uma tentação maior, né? Na pobreza você corre o risco de blasfemar. Isso, miséria, exatamente. E a incredulidade assola também. A tentação bate na porta da gente falar que Deus não é suficiente também. Não, lógico, o pecado vai estar em todo lugar. Né? Eu acredito que a gente está ali no muro entre esses dois, sabe? Da riqueza quanto da pobreza. Os dois. Se a gente não souber aquilo que Paulo ele deixou para a gente muito claro, questão do contentamento, se alegrar no muito e no pouco, a gente fica na riqueza ou na pobreza, entende? Eu acredito que não seja o sentido, mas sim aquilo que Paulo falou, caminhar na riqueza, na pobreza, mas com o coração humilde, tanto na abundância quanto na escassez, entende? Sim, não, você tem razão. O problema sempre reside no ser humano e como ele lida com essas coisas, né? Quem Deus der riqueza, sendo filho de Deus,
essa pessoa deve querer administrar esse dinheiro da forma que glorifique a Deus. Então, destinar dinheiro para missões, sei lá, vai procurar glorificar a Deus, né? Não vai gastar consigo mesmo, né? O que Deus deu para ela. A gente está aproveitando o gancho do Luiz a respeito de dinheiro. Achei engraçado que eu aprendo muito com uma irmã, porque ela, na primeira oportunidade que ela tem, graças a Deus, uma condição favorável, e eu aprendo observando, não necessariamente porque ela faça isso de maneira para obter aprovação, não, pelo menos eu não percebo dessa forma, mas sempre que ela tem uma oportunidade de abençoar a vida de um irmão, ela faz isso de bom agrado. E eu estava conversando com uma menina esses dias, uma amiga, e ela estava falando exatamente disso, amiga, quando hoje, né, tendo aprendido muitas coisas, uma das coisas que o Evangelho me ensinou é que normalmente a gente tem uma percepção de poupança pensando em si, né, pensando em ir num momento de emergência, enfim, e deve ser realmente. Mas quem guarda para abençoar outro irmão, né? Quem guarda tem uma poupança no sentido de que na hora que um meu irmão precisar de ajuda, eu vou abrir mão de mim e favorecer e abençoar outro. Então, realmente, a respeito do dinheiro, a gente tem muito essa questão de... quando eu tenho, qual que é o sentido que eu dou, né? O problema não é ter, mas qual que é o sentido que eu dou para ele? Sim, e às vezes o que eu tenho toda razão no que ele fala. Mas infelizmente muitas pessoas usam essa ideia de que o problema não está no dinheiro como desculpa por amor ao dinheiro. Você entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, não, o problema não está em ser rico. O problema está em amar o dinheiro. E o amor é uma coisa muito subjetiva. Como é que você definiu o amor de uma pessoa a alguma coisa? Então ela alega não amar aquilo. Bom, se você ama tanto o dinheiro, se você não ama o dinheiro, por que você busca tanto o dinheiro? Né? Então esse é o ponto. Tiago, por exemplo, vai dizer na sua epístola assim, ó. Tiago, capítulo... Não precisam acompanhar aí não, só. Tiago, capítulo 1, ele diz assim, ó homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Desculpa, versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento. Já coloca o rico aqui do nada. Ele está falando do irmão abatido, o irmão fraco, o irmão que está sofrendo de repente. E o rico glorie-se em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. No capítulo 5, ele diz assim, eia, pois, agora ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça. A vossa orelha começa a descrever toda a vida regalada e sobeja que eles viviam, né? Enfim. Então, há várias críticas nesse sentido, né? E engraçado, apesar dos pobres pecarem muito, né? Com qualquer ser humano, não há esse tipo de crítica aos pobres. Entende o que eu quero dizer? Então, se você fizer uma análise bíblica, eu não sei se você está todo mundo com o olho esbugalhado para mim, né? Se você fizer uma análise sincera do texto bíblico, sincera, honesta, você vai ver que há uma vantagem. E essa vantagem, ela não é no sentido de salvação, de que um tem vantagem no reino de Deus em relação ao outro. Não. É no sentido de que um está num lugar muito mais escorregadio do que o outro. Um está num lugar muito mais escorregadio do que o outro. Kelson. Aqui no versículo 19, ele fala assim... Qual capítulo? O mesmo, capítulo Tiago? 6 de Mateus. Mateus, tá. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Isso. E atrás se a ferrugem corrói e os ladrões escalvam e roubam. Lá no versículo 34, no mesmo capítulo, ele fala assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 8, ele fala assim, afasta de mim a falsidade, a mentira, não me deis nem pobreza nem eu já sou de acordo. né? Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou quem, apodrecido, venha a furtar o profane o nome de Deus. Jesus Cristo, aqui no Sermão do Monte, ele está juntando tanto o antigo aqui, Provérbios. Boa pergunta.
Boa pergunta. Junto com esses versículo 19, versículo 34 do mesmo capítulo. Sim, sem dúvida nenhuma. Essa é a teologia da provisão que a gente encontra na Escritura. Vamos lá. Nós temos dois extremos aqui, né? Quando eu levanto, você sabe que o bicho pega, né? Rico e pobre, né? Ok? O que vai definir uma pessoa rica? O que vai definir uma pessoa pobre? Dinheiro e miséria. A quantidade, mas isso é muito relativo, depende do contexto. Tem uns amigos. Por exemplo, se você vê isso no período do Segundo Templo, riqueza para eles hoje era miséria para nós. Né? O que eles entendiam como uma pessoa rica, pra gente, provavelmente a gente olharia e falaria, o cara tá dando cavalo ainda, o cara não tem nenhuma, sei lá, um carrão, né? Qual é o seu carro lá? Um BID na garagem. O cara não sabe nem quem é riqueza. Ele é rico. Pode colocar aí um rico um biardinho, um pobre um carro. Um casinho miserável, né? Enfim, então isso é muito relativo. No entanto, Jesus fala do pão de cada dia. Jesus fala do maná, Jesus fala de uma necessidade diária, ok? Então nós temos aqui o equilíbrio, Kelson, que é nem riqueza nem pobreza. Nós temos o que, vamos dizer aqui, o que Deus exige, né? Ok? E é o pão diário. Maná. Eu vou colocar maná aqui pra vocês. É o maná diário, tá? O maná. Nessas culturas, independente da cultura que você esteja envolvido, se você falasse de uma pessoa que vivesse de um sustento diário, de um maná diário, você chamaria ela de pobre ou de rica? Quê? Boa pergunta. Se ela tivesse se ela vivesse só do tinha o do dia. Só tem do dia. Pobre. É uma sobrevivente. Sobrevivente. Entendeu? Ninguém chamaria um judeu que comia uma diária ali de rico. Ninguém chama. Sabe alguém... nem o que vai comer no outro dia? Né? Não sabe A isso, mas... tentação do rico é a segurança nas coisas que ele tem, né? Entendeu? O dinheiro Então, vai isso significa que, como eu estou dizendo, que o pobre está isento de perigos? Não. E esse é o ponto. Inclusive, o maná tinha muitos judeuzinhos que pegava dois lá e tentava guardar, entendeu? Porque era avarento. Esse é o ponto. Amava exatamente a busca pelos pertences. Mas uma análise sincera do que Deus está pedindo para nós faz mais a gente se inclinar a uma vida humilde e de pobreza. Estou falando de miséria, tá? Passar fome. É o que Tiago fala. É o que Tiago fala. Porventura, Deus, Cristo não se tornou pobre para fazer vocês ricos na fé? Ou Deus não escolheu os pobres deste mundo para fazer os ricos na fé? Os pobres deste mundo. É sinônimo, como eu estou falando, de filho de Deus. É nesse sentido. Todos nós, inclusive os pobres, estamos sujeitos a sermos avarentos, orgulhosos e amantes do dinheiro também. Ser pobre não é sinônimo de ser salvo. Entendam? Mas se a gente vive na simplicidade, na humildade que é exigida na Escritura, olha o que Paulo fala. Pense numa pessoa que tem apenas o sustento e com que se vestir. Você chamaria ela do quê? De rico ou de pobre? De pobre. No entanto, a Escritura olha para ela com bons olhos. Essa opção, Deus não quer que a gente não planeje nosso dia a dia, nosso futuro, né? Confiando que Ele é o Deus da provisão. A gente fala assim, conversa de Paulo, né? Paulo planejou várias coisas lá, ir para a Espanha. Deu tudo errado, né? Deu tudo errado. E aí, imagina hoje ele soubesse que as cartas que ele foi preso e tudo, né? As cartas que ele mandou revolucionou o mundo inteiro, né? Sim. Não, veja, e mais uma vez, né, esclarecendo, que talvez alguém assista isso e fale que eu estou defendendo esse tipo de coisa. Longe disso, estou falando. A gente deve planejar, a gente deve fazer poupança, a gente deve trabalhar muito. A teologia calvinista, né? Tem aquele famoso tripé que eu já coloquei para vocês uma centena aqui de vezes, né? Trabalho, poupança. Qual é o terceiro? Frugalidade. Se você viver desses 3 pontos aqui, eu acredito que você vai ter uma vida que agrade a Deus. Uma visão digna e correta do trabalho. Você vai trabalhar muito. O trabalho, diferente da percepção católica medieval, não é maldição, já que o trabalho foi dado ao homem como um dos mandamentos criacionais. São 3 mandamentos criacionais. Quem lembra? Trabalho mesmo, né? Já passou, seja reprodução, casamento e
Vem antes da queda. O que Deus mandou o homem? No trabalho, né? É o descanso sábado. Então são 3 mandamentos que a gente chama de mandamentos criacionais. Vem antes da queda. Então o trabalho não é maldição. O Brasil, se fosse pensar proporcionalmente, é que o Brasil é um país muito grande, né? Muito grande, mas proporcionalmente ele só perderia para os Estados Unidos. O Brasil, proporcionalmente, é o maior país católico do mundo. Certo? Se os Estados Unidos tivesse o mesmo tamanho do Brasil, ele ganharia, mas como o Brasil tem uma população muito maior, o Brasil é muito grande, né? Geograficamente, então o Brasil hoje é considerado um dos maiores países católicos do mundo. O que o brasileiro vai trabalhar? Teologia? Doutrinas. A percepção que a gente tem do trabalho. Nós estávamos conversando na sua casa sobre isso, né? Qual que é o fim do trabalho? O fim do trabalho é o dinheiro. E no Brasil, dificilmente você vai ganhar dinheiro trabalhando. Você vai ganhar dinheiro se você for corrupto, se você for, de alguma forma, para pessoas que ganham dinheiro mesmo, são pessoas que, né, sempre tem alguma coisinha errada. Infelizmente, né? São raras as exceções. Então, pessoa trabalhadora nem sempre vai ter um bom resultado. Nós não olhamos o trabalho apenas para ganhar dinheiro, nós olhamos o trabalho como uma forma de servir a Deus, uma forma de glorificar a Deus, porque Deus ordenou o trabalho antes da queda. O trabalho é um mandamento criacional. Pedro fala sobre isso, nós devemos trabalhar, mesmo na ausência dos nossos chefes, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, trabalhando para Deus. Deus é o nosso patrão, Ele é o nosso Senhor, nós trabalhamos para Ele. Então, por isso que os países protestantes, vide a pesquisa de Max Weber, naquele livro dele lá, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Leiam esse livro, não é um livro cristão, mas é de um sociólogo alemão chamado Max Weber, que ele constatou, por intermédio de dados e estatísticas, que os países protestantes eles são os países mais ricos do mundo, são os países mais prósperos, onde o nível de pobreza é muito menor. E os países católicos, Gesa Vermes também escreve sobre isso, são países mais pobres, onde a miséria é mais real e presente. Por quê? Por conta de doutrina, por causa de teologia. Trabalho é uma coisa ruim, trabalho é uma coisa pesada, penosa. Os países protestantes que ensinam as pessoas a trabalhar para Deus são os países mais prósperos. Entendeu? Vou pensar no lugar errado. São os países mais prósperos. Porque poupança é a mesma coisa. Se você trabalha muito, você não vai gastar tudo. Você vai gastar com sabedoria. Você vai gastar com aquilo que realmente produz alguma coisa. Não fica em bebedeiras, vida imoral. Não vai gastar, né, na boemia. Você vai poupar para as gerações futuras. Né? E aí você acaba construindo esse tripé e você gera riqueza. Uma riqueza saudável, uma riqueza que honra a Deus de fato. Natan. Só um instantinho. A gente tinha levantado a mão. Não, é que você está falando da pessoa ter o que precisa, e eu lembro daquela parte que Jesus fala, né? Se você tem 2 túnicas, você pega uma e dá a outra pro... João Batista. É João Batista, né? Isso. Você dá a outra pro irmão que não tem nenhuma, né? Tipo assim... E hoje a gente busca algo... Quantas túnicas você tem em casa? Então, tipo assim, se a gente for olhar por essa visão que você colocou, nós somos ricos, porque, por exemplo, nós temos a segurança de ter lá a despensa cheia o mês inteiro. Sim. A gente não tem que se preocupar que amanhã, será que amanhã eu vou ter o arroz? Será que amanhã eu vou ter o feijão? A gente já faz compra pro mês inteiro, a gente já compra carne pro mês inteiro. A gente já compra roupa para 10 anos seguidos aí, a gente nunca está satisfeito. Tipo, eu tenho 5 blusas, não é o suficiente, eu quero mais uma. Israel caminhou no deserto com uma sandália só, a sandália não gastava. Mas com uma sandália só, Deus falou, uma sandália só, a sandália não vai gastar, ela vai ser uma só. E Israel caminhou 40 anos no deserto, né? Natan? Você estava falando sobre trabalho, e você também falou sobre os mandamentos criacionais, né? Sobre trabalho e descanso. E você também comentou sobre, acho que é o ano do jubileu, né? E o que você acha disso sobre forma efetiva na nossa vida hoje em dia? Você fala, se a gente cumpre esses mandamentos? Não de cumprir, mas como você imagina que seria de uma forma saudável para a gente? O dia do Senhor eu acho que consubstancia bem isso. Por exemplo, o mundo capitalista na sua como eu disse, salvo algumas exceções, não existe folga, né? As pessoas trabalham direto. Depois da Revolução Industrial, o ser humano se tornou um objeto de produção. Então, muitas empresas trabalham em cidades como São Paulo, por exemplo, domingo, o que é o domingo? Muita gente trabalhando agora. Dia de ganhar mais dinheiro. Em alguns casos, até de ganhar mais, de faturar muito mais. E aí o crente está envolvido nesse
Nós que é Uber já faz essa renúncia. Entendeu? Domingo é o dia do descanso. Isso não é uma questão presbiteriana. Descansar porque eu sou presbiteriano, minha religião não permite. Para com esse negócio, eu ensinei para vocês uma centena de vezes. Isso é uma questão da criação. Deus que descansou. Quando você pensa assim, por que eu devo descansar? Esquece presbítero Bruno, esquece calvinismo, esquece reforma, esquece. Olha para Gênesis. O seu Deus, em 6 dias que ele trabalhou, no 7 ele descansou. Acabou. Não tem argumento contra isso. Vem antes de qualquer realidade da qual nós estamos inseridos. O próprio Deus deu um exemplo sem precisar. É o ano do jubileu. É o dia que a gente fala assim, eu vou confiar de que Deus, segunda-feira, ele vai providenciar para mim o sustento e vai dar certo. Né? Tem um monte de trabalho, por exemplo, como o Uber mesmo. O melhor dia para ganhar financeiramente é o domingo. E às vezes, sábado e domingo, né? No domingo, graças a Deus, essa UMP eu acho que já entendeu o sentido do descanso disso. Mas às vezes sábado, por exemplo, a gente tá super apertado, mas tem um compromisso com a igreja e abrir mão para poder servir. É uma forma de confiar de que Deus vai providenciar. Existe a exceção bíblica, né, dos levitas, né? Por exemplo, os levitas trabalho religioso, mas por exemplo também o médico. Aquilo que eu falei, né? Aí tem exceções. Essas exceções, já passou aqui, só responder isso aí, para não ficar confuso, né? Essas exceções, não sei se pode chamar de exceções, né? Porque isso se aplica não só a um profissional em si. Por exemplo, Jesus falou, se vocês, para os fariseus, né, se vocês veem um jumento de vocês cair num buraco no dia de sábado, vocês não vão pegar? Vocês pegam um jumento que está lá morrendo, vocês vão pegar um ser humano? Então o ponto não é esse, o ponto não é o que nós não devemos fazer, mas o que nós devemos fazer. Então em casos de misericórdia, que os calvinistas chamavam assim, né? Misericórdia, em que você vai ajudar o seu próximo, é considerado também uma obrigação de descanso. Por isso que os levitas, né, trabalhavam. Eu estou aqui trabalhando, certo? Estou trabalhando no domingo. O pastor está trabalhando lá no domingo. Pastores, seminaristas, né, missionários estão trabalhando no domingo. Eu digo que os levitas, os trabalhos religiosos são mais efetivos, porque eles são entendidos como trabalhos espirituais de misericórdia. Aí entra TDAH nervoso. O primeiro S que começa no B. Tá bom, você entendeu. Médico, bombeiro, né? Polícia. Esse pessoal aí está salvando vidas, está resgatando pessoas. Então o trabalho deles, de alguma forma, eles estão servindo ao reino, né? Trabalho de misericórdia, tá bom? Não é um trabalho necessariamente que envolva apenas questões financeiras, tá? Kelson. A grande questão aí, a gente tem que olhar com um olhar mais puritano, né? Porque os puritanos não fazem essa separação que a gente faz secular e santo, né? Para eles, na oficina, o próprio isso, muito bom. A oficina e igreja era santo da mesma forma, trabalhado com a mesma seriedade, né? Se a gente olhar com essa lente, como eles olhavam, a gente não vai tratar trabalho de misericórdia como trabalho de misericórdia, mas tem trabalho do reino, porque foi instituído pelo rei, pelo próprio Deus. A gente faz muita separação e não tem separação. Não deveria ter separação. Né? Tem que trabalhar com a mesma seriedade, porque muitas vezes a gente confunde, né, a nossa vida santa dentro da igreja. E fora da igreja deve corresponder àquilo que você apresenta aqui. Né? Então, eu muitas vezes olhar para os trabalhos de misericórdia e o trabalho religioso, né? O trabalho religioso, a gente faz uma separação que não existe. Até o trabalho vamos falar, cotidiano, a gente faz... Ele é um trabalho para Deus também. Exatamente, todo. Se a gente começar a olhar como você mesmo trouxe para a gente agora, com o olhar que todo trabalho é estabelecido, que é um princípio, né? O próprio Criador estabelecido por ele, tudo começa a fazer mais sentido. Total. Né? Todo trabalho é sagrado. Todo trabalho é sagrado, exatamente. Desde que, né, a gente fala todo trabalho, mas... que é Deus, né? Exato. A gente pode pegar, sabe que existem trabalhos que não são tão sagrados assim, né? Mas no sentido do trabalho digno, um trabalho que Deus realmente considera, né? O trabalho deve ser olhado nesse viés de que é um serviço para Deus. Isso muda a nossa percepção, né? Faz a gente acordar de manhã muito mais disposto. Não sei vocês, mas quantas vezes eu estou lá
Aí eu penso, poxa, hoje eu vou levar a gente no hospital, hoje eu vou levar a gente pro trabalho, hoje eu vou levar aquela pessoa que perdeu a hora, que pode perder o emprego. Eu vou ajudar muita gente. É uma maneira de servir o próximo e de servir a Deus. Nós que somos Uber, mais ainda, que não tem o patrão lá cutucando, né? Meu patrão literalmente é Deus. Eu ouvi um podcast essa semana e estava falando, confiando naquele que julga com justiça, né? E ele falava, um dos pontos era a respeito do trabalho, do crente. Por exemplo, eu tenho um patrão que ele tem lá seus N defeitos e que é truculento às vezes. E a minha vontade é reagir a isso de alguma forma e não me dedicar ao serviço tanto quanto eu deveria. Ele falou, lembre-se, o trabalho foi instituído pelo Senhor. O Senhor diz que você deve servir da melhor forma possível. Não porque você está visando reconhecimento do seu patrão, mas porque aquele que instituiu o trabalho como algo sagrado está vendo a sua dedicação, o seu esforço, e é ele que paga o salário. O seu patrão, né, aquele que vai depositar o seu dinheiro na conta, ele está sendo apenas um instrumento. E às vezes, mesmo esse patrão truculento, de alguma forma, também está sendo um instrumento do Senhor para tratar de algumas virtudes no seu coração. Talvez a tolerância, a temperança, a paciência, a humildade. De alguma forma, Deus está usando, na verdade, você deveria ver essa pessoa que está de alguma forma sendo difícil de lidar como uma bênção na sua vida, porque ele vai, através dessa experiência, você vai poder aprimorar algumas virtudes, né? Então, eu achei interessante isso, porque às vezes realmente você vai para o trabalho desanimado. Se você pensar em todas as coisas que envolvem o trabalho, você não quer levantar, mas quando você lembra, poxa, é para Deus. Eu preciso fazer isso porque é para agora, né? Ó, quanta coisa. Nossa, e cada dia, hein? Coisa, né? Tem muita coisa, mas a gente precisa avançar. Calma lá, vocês acham que vai ficar para sempre cada dia? Não, calma. O Bruno só julgando. Pelo amor de Deus, esse cara não. Mas veja, tem livros e livros e livros que são escritos a respeito dessas questões, dessa teologia da provisão. Tem muito. Se eu falar para vocês uma curiosidade aqui, talvez vocês não saibam, mas Jesus foi o que mais falou sobre dinheiro nas escrituras. Salvador foi o que mais falou sobre dinheiro na Bíblia, bem como ele foi o que mais falou sobre o inferno. O Novo Testamento está cheio as parábolas de Jesus, todas, na sua maioria, envolvem questões de posses. Os evangelhos têm muito isso. Até porque Jesus estava ali no Império Romano e isso começou a ter uma certa validade, né? Mas é uma curiosidade importante. Então é um tema da Escritura, né? E é um tema da vida cristã também, como nós administramos nossos bens. Aí, abrindo um parentezinho aqui, né? Como presbítero da igreja. Corta aí, Marina, depois. Tô brincando. Assim como qualquer outra igreja, a nossa igreja enfrenta desafios financeiros, necessidades financeiras, né? Temos obreiros para sustentar, contas a pagar, impostos, né? Alguns impostos a pagar e tudo mais. Contas, energia, isso envolve a nossa contribuição. A igreja é uma instituição voluntária, recebe dinheiro do Estado aqui, do governo. Quem sustenta a nossa igreja somos nós, certo? E eu tenho falado para vocês, o Maná, a festa das primícias e o ano do jubileu demonstram a nossa confiança de que Deus é o nosso provedor e Ele vai sustentar a gente. No entanto, em todas essas nuances escriturísticas, Deus sempre exigiu de nós generosidade e liberalidade em relação ao seu próprio reino. Isso não é coisa da lei de Moisés, né? Isso é uma falácia dizer que, por exemplo, contribuição na igreja é uma coisa da lei de Moisés. Abraão deu dízimos. Moisés nem sequer existia quando Abraão deu dízimos. Jacó deu dízimos, né? Caim e Abel trouxeram o que para Deus? As primícias da terra. Eles ofereceram. De onde eles tiraram isso? Que lei que eles tiraram isso? É uma demonstração de gratidão. Tá certo que Deus olhou para a oferta e para o ofertante, né, ali naquela ocasião, mas os dois trouxeram as primícias da terra como um resultado de gratidão pelo que Deus havia dado, seja no gado ou seja na plantação. Deus deu, é hora de devolver, como gratidão, né?
Então, às vezes, a gente peca como que Elcio citou. A gente é pobre, mas ainda assim é avarento. Porque não consegue. A gente acha que aquele dinheirinho ali, aquele pouquinho de oferta ou dízimo ou contribuição voluntária que seja, vai matar a gente amanhã. Não vai matar. O Deus que a gente serve é o Deus que eu preguei domingo, é o Deus que é dono do ouro e da prata. Meu é o ouro e minha prata. Minha terra e toda a sua plenitude, todos que nele habitam. Jesus falou, não vai faltar nada para vocês, se eu sustento os passarinhos que não trabalham, eu vou sustentar vocês, que são trabalhadores e carregam a minha imagem. Então a gente precisa ser Bom, se algum de nós aqui tivesse nascido, por exemplo, numa família rica, a gente ia ter uma confiança, tipo assim, meu pai dá o dinheiro. Meu pai amanhã vai ter o que comer. Então, tipo assim, a gente hoje age como se a gente fosse órfão de Deus. Exato. Né? Se Deus é o dono de tudo, a gente devia confiar mais ainda. Confiar, tipo assim, mano, tranquilo, tá tranquilo. A gente devia ficar de boa. Essa faca que tá cortando, corta mais aqui do que aí. Porque se existe uma pessoa medrosa nessa área, sou eu. Eu sou terrível nessa parte, terrível, tá? Falando pra mim aqui antes de qualquer coisa. Mas vocês, por exemplo, pensando como jovens da igreja, de certa maneira são os que mais trabalham, né? Mais produzem, pensando socialmente, vocês são os que mais produzem na igreja, financeiramente. Eu acho que nós temos que dar o exemplo de contribuição, de generosidade e de... Eu não estou falando apenas no sentido horizontal da coisa, né? Estou falando também do nosso relacionamento com Deus, de confiança em Deus. Eu confio de que isso não é parece, né, quando a gente fala sobre essas coisas, parece um relacionamento mercantil, né? De que você vai receber em dobro. Eu não estou dizendo isso. Talvez você receba muita luta, muito sofrimento, muita dificuldade, né? Muito medo, mas isso tudo é demonstração da nossa confiança de que Deus vai nos dar o pão cada dia. Pode não ser o pão de 2 dias. Ok? Mas se isso aqui não for verdade, domingo que vem vocês chegam aqui e falam, Bruno, é mentira. Aí eu também pego o rasgo tudo isso aqui, a gente vai para casa e vai assistir Faustão. Ok? Mas a Escritura está dizendo que se nós formos generosos, existem inúmeros textos na Escritura que falam sobre isso. Isso não é invenção minha. Tá? Inúmeros textos. Se nós somos generosos, liberais nesse sentido de contribuição, de ajudar o necessitado, de contribuir com o andamento do reino de Deus, da igreja, dos missionários, Deus suprirá as nossas necessidades. Paulo quando vai falar sobre a coleta que ele está pegando dos filipenses, agradecendo aos filipenses pela coleta, ele fala, meu Deus, veja a pessoalidade do relacionamento, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Vocês contribuíram, vocês foram generosos. Paulo está dizendo, meu Deus vai suprir todas as necessidades de vocês. Amém. É isso que a Bíblia ensina. Isso não é relacionamento mercantil, dá para você ficar rico. Isso é coisa da teologia da prosperidade. Mas o pão de cada dia é uma promessa da Escritura. Eu já vou ler um texto aqui que senão fica besta. A gente ensinou outra aula que Deus até falou para Israel descansar 1 ano, no 7º ano. Isso seria para que não pudesse descansar a terra, né? Então isso seria mais ou menos como que eles tivessem que, nos outros 6 anos, juntassem um pouquinho para durar aquele ano ou não? Não, é o contrário, né? É o contrário. Porque aí ficaria tipo, Deus deu o suficiente para eles no 6º, todos esses anos, e aí no 7º eles têm que viver com o que eles produzem. Até porque seria impossível eles guardar alimento por 1 ano inteiro, eu acredito, né? Não sei se seria possível. Seria possível? Talvez o trigo desse, como José, né? José fez isso. Eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver com a frugalidade, né? Por exemplo, eu consegui tirar lá, produzir bastante, né? Porque a terra produziu, ela não produz, por exemplo, só para 1 ano, ela consegue produzir, ele tem lá os seus celeiros e tal, e aí eu vou, porque agora eu tenho tudo, eu vou comer de maneira imprudente, eles vão comer, se você tem a percepção correta, de maneira frugal. Administrar, né? Como José mesmo, acho que o caso de José lembra bem. José administrou bem o que ele juntou, os 7 anos de vaca gorda, né? E viveu 7 anos de vaca magra. É verdade, é possível sim. Eu acredito que isso também é questão da dependência, né? Deus está ensinando a dependência, e também não cruzar. Quando ele falou do jubileu, ele falou sobre dependência. No caso, ele estaria recordando aquilo que ele fez no passado. Quando o povo andou ali 40 anos, né?
E ele mesmo fornecia o alimento. Ela está ensinando também a questão da dependência. Da mesma forma, ele nos ensina hoje. A gente não depende do patrão, não depende do dinheiro, não depende de nós mesmos, a gente depende exclusivamente dele. Porque ele é o dono do ouro da prata. Ele dá. Eu sei que todos vocês aqui, falem bem para minha gravata, já passaram por dificuldades financeiras, né? Algum medo, algum temor, perda de emprego, alguém ficou doente, todo mundo já teve que enfrentar essas situações. Né? Principalmente depois de que creram no Evangelho. Isso não livrou vocês dessas dificuldades. A minha pergunta, sincera, Deus abandonou vocês? Deus nunca me abandonou. Nunca me abandonou. Então, a partir do momento que a gente pega essa premissa, né, de que Deus nunca nos abandonou, eu acho que já deveria ser uma boa razão para a gente mudar nosso estilo de vida em alguns aspectos. Não é verdade? Deus nunca me abandonou. Eu já passei muita dificuldade. Mas Deus nunca deixou faltar. Então por que Ele deixaria amanhã? Por que eu tenho certeza de que o sol amanhã vai brilhar? Quem é que faz com que o sol... Eu não fico com essa preocupação. Poxa vida, será que o sol vai brilhar amanhã? Meu Deus do céu, será que o sol vai nascer? E onde o sol vai nascer amanhã? Ai, tô lascado. E se amanhã, sei lá, o mar invade o espaço de terra e amanhã eu vou morrer afogado? E se amanhã o ar para de existir? E se amanhã... A gente não tem essas preocupações. Mas quando se trata do bendito dinheiro... A gente fica preocupado, acha que não vai vir. Para, Bruno. Deus disse para Jó, né? Sou eu que sustento os luminares, sou eu que dou limites ao mar. E ao mesmo tempo que Deus permitiu, por exemplo, virem numa semana Jó perder os filhos e os funcionários, todas as plantações, quando Deus quis, coube a ele, né? Não que ele vá fazer exatamente o mesmo pra gente, mas quando ele desejou restituir, isso aconteceu também no piscar de olhos, porque ele ali demonstrou a sua soberania, que ele tem um controle sobre todas as coisas, sejam os astros, seja a criação, mas também seja as providências. Sim. Não há por que a gente ter esse desespero. A gente olha, a vida de Jó é um exemplo pra gente. Não se sintam pressionados pelas vozes do mundo, gente. O mundo está o tempo inteiro colocando a gente para baixo, fazendo, como a Kel citou, essa inquietação, né, de que a gente fica se comparando com pessoas que têm posses e pertences. Nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos aqui. Nunca vi peregrino ser rico. Eu nunca vi. Peregrino no deserto, carregando suas mansões, né? Peregrino carrega lá o pão e a água. Fala, eu não sou daqui não, estou chegando na minha pátria. Lá na minha pátria, sim. Lá no Éden, você sabe o que significa a palavra Éden? Delícias. Lá onde mana leite e mel, lá eu vou comer do melhor dessa terra. Lá eu vou ser embaçado. Aqui não, Kelson. E aí, voltando à questão como você começou a aula, questão de doutrinado, né? Nós somos doutrinados a reter, quanto mais, melhor. Assim que desde criança a gente é ensinado assim, na escola, os pais ensinando, né? O ideal é ser bem sucedido financeiramente, questão de faculdade, questão como vocês colocaram no começo. Então, o ideal, e eles sempre colocam o ideal, né? O ideal é ter esse padrão. Mas se a gente pensar que na morte, uma vez eu li um livro e ele falou sobre um homem muito rico, a qual tinha muitos bens, né? E quando ele morreu, ele foi perguntado, um rapaz muito curioso perguntou o amigo dele o que ele deixou, né? O rapaz falou com simplicidade, deixou simplesmente tudo. Né? Porque para onde ele estava indo, não aceitava mudança, não levava mudança. A cova não leva mudança. Então é um pensamento muito raso quando a gente pensa em material. E isso não quer dizer que você não deva dar aquilo, na medida possível, o melhor para a sua família, sim. Né? E viver daquilo que Deus te dá. Mas a gente se apegar a isso, essa frase que você falou, marcou agora, né? A questão que você falou do rapaz de dar na medida do possível. Se você puder relembrar a frase aí, no comecinho que você falou do livro, da música. Dá-me os bens que de imediato eu posso abandonar. Exatamente. Por quê? Porque quando eu for nos braços dele, se assim ele quiser, eu não vou levar nada dessa terra. E talvez seja esse versículo dizendo... Se ele pedisse hoje,
o que você tem. Abandona tudo que tem e me segue. Agora ele falou pro rico, né? Esse é o jogo. Abandona tudo, né? E talvez seja esse versículo 19, não acumuleis, né? Tesouros. Porque pra onde todos nós difícil, vamos, né? É porque assim, isso, assim, não sei vocês, mas isso destoa completamente do que eu vivo e do que eu vejo. Acreditando Não acha? Ou sim ou não? Não entendi. Esse tipo de vida que a Escritura está nos ensinando aqui essa manhã É muito contra a nossa cultura, né? é muito contracultural mesmo, destoa muito do que a gente se cobra, é cobrado e vive. As narrativas que a gente vivendo. ouve. Destoa demais. Uma vida de Modesta. de busca pelo prazer, de ter, de possuir, de conquistar, né? Validação. De validação. A internet coopera muito com isso, né? De comparar, de ter, qualquer coisa a gente, né? Já mostra Por exemplo, esses mêsversários, né? Por exemplo, de criança. Eu imagino que algumas mães que não conseguem fazer naquela coisa toda, já se sinta frustrada ou até mesmo menos mãe porque não consegue fazer todo mês aquela hiper festa. E aí tem os aniversários, por exemplo, hoje em dia a gente se cobra fazer aquelas hiper festas e antigamente os pobres ficavam felizes com aquele bolo de chocolate feito em casa, com aqueles granulados coloridos. Nossa, bênção quem teve um daqueles, né? Porque... Nossa, é verdade, né? Aquelas quando eu era criança não tinha fazer aniversário. Balinha de coco não, umas balinhas. bala de coco. Bom, eu não textos aqui pra gente concluir. Mas, gente, vocês estão caminhando comigo, né? Difícil, doloroso, né? Mas Deus não fala com quem está ausente, a gente precisava ouvir essas coisas. É o nosso de cada dia. Uma das coisas assim, que eu tenho confrontado muito no meu coração, né? Porque, por exemplo, lá no trabalho, a respeito de compras mesmo, do consumismo, né? Eu tenho uma inclinação muito forte ao consumismo. E de depositar minhas frustrações em compras de roupas, né? E eu tenho lutado contra isso, eu já mencionei algumas vezes, que eu tenho buscado no meu coração, não, eu preciso estar contente. Quando eu vou comprar algo, por que eu estou comprando? Eu fico questionando meu coração, por que eu estou comprando? Qual é o sentimento que está por trás? De fato, eu preciso disso? Ou eu estou comprando uma dopamina barata, uma falsa sensação de prazer, porque eu não quero lidar com a frustração de ir à oração e falar, Senhor, eu estou frustrada, eu não estou bem, eu estou triste, né? Então, eu tenho buscado confrontar meu coração nesse sentido de o que eu preciso realmente? Será que eu de fato preciso isso? Eu estou necessitando disso? Ou eu estou fugindo de nutrir o meu relacionamento com Deus, né? E eu tenho, né, inclusive tido uma irmã que eu tenho colocado como referência na minha vida de Modesta. Ela é uma pessoa tão simples que você vê, tipo, ela é uma pessoa que eu vejo que as pessoas admiram e nem percebem por que as pessoas admiram tanto ela. É porque ela é uma pessoa, ela tem condições, mas é uma pessoa modesta. Eu falei, eu quero, Senhor, não somente aparentar uma modesta, mas eu quero de fato ter um coração modesto, no sentido da minha felicidade, do meu contentamento, da minha alegria estar no Senhor. De eu não, como Agu, não querer além, mas também não querer menos para não pecar contra o Senhor. Vamos lá, deixa eu encerrar com os versículos aqui. O autor dos Hebreus, vamos ler. Alguém lê para mim aí? Luiz, você fica com Hebreus 13 e 5, que é o nosso texto principal aqui. A Kel vai ler Deuteronômio 31 e 8 e o Marcelo Josué 1 e 5. Marcelo Josué? É que eu achei que era o sobrenome dele, Marcelo. 1 e 5? Josué 1 e 5. Aqui é o Deuteronômio 31 e 8 e Luiz Hebreus 13 e 5. Mas vai ser nessa ordem. Aqui vai ler primeiro, depois o Luiz, depois o Marcelo, depois o Luiz. O Senhor é quem vai adiante de mim. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. Não te deixarei, olha essa expressão, não te deixarei e não te desampararei. Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei e nem te desampararei. Agora, o texto que o autor dos Hebreus cita, ele usa essas expressões que estão nesses dois versículos para falar de finanças. Lê do versos
Só o verso 5 tá bom, né? Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Agora vem aqui comigo. Ele fala, seja o vosso costume, quer dizer, a vossa vida sem avareza. Não sejam pessoas apegadas ao dinheiro. Não sejam pessoas que amem o dinheiro. Antes, fiquem contentes com o que vocês têm, com o que vocês receberam. Qual era o contexto da carta aos Hebreus aqui? Quem lembra? Alguns irmãos estavam abandonando a fé e voltando aos falsos costumes. Exato. E por conta dessa fé no Cristo que nós cremos, eles estavam sendo perseguidos. O contexto é, muitos deles estavam perdendo seus familiares, os bens deles estavam sendo espoliados, eles estavam perdendo as suas posses, os seus pertences. Por isso era muito tentador voltar ao judaísmo, porque os judeus eles tinham carta branca no Império Romano para existirem. Quando os judeus começaram a dizer que os cristãos não faziam parte dessa massa, o Império Romano caiu matando. Entende? Então eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Por isso a argumentação de que a nova aliança ela tem promessas superiores. Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que os anjos. Permaneçam aqui. É difícil, mas essa é a continuidade das promessas dos pais. Não aquele antigo padrão. Então a tentação de voltar é muito grande. E por conta das perseguições, dispersão e sofrimento, sinônimo de pobreza. Eles estavam passando por necessidade. E então o autor dos Hebreus diz assim, não sejam avarentos. Olha que engraçado, né? É verdade. Eles estavam sendo perseguidos. E ainda era avarento. Não sejam avarentos, irmãos. Vocês querem pão para comer, vocês querem água para beber. Para com esse negócio, vocês estão sendo avarentos. Tapa na nossa cara, não? Não sejam avarentos. Contente-se com o que vocês têm. Tá morando mais da ponte? Ué, tá bom. Sejam satisfeitos. Está sendo perseguido, está sofrendo, perderam as casas. Tá bom, poxa. Benção, né? E aí ele diz, por quê? Porque está escrito. É nos textos que nós lemos, os dois textos, né? Deuteronômio de Josué. Está escrito, não te deixarei e não te desampararei. Deus não vai abandonar vocês. Ele não vai deixar vocês passarem necessidade, apesar de todo esse dissabor. Agora o ponto é, o português aqui não ajuda muito. Né? A tradução é, não te deixarei, nem te desampararei. O texto grego aqui, depois o Kelso pode consultar, o Kelso já adotou aí, no grego. O texto, ele tem 5 negativas no grego aí. Aparece 5 vezes, o cara, o X, né? A palavra não. Nossa tradução traduz aí, não te deixarei, não te desampararei. Ele enfatiza 5 vezes que Deus vai abandonar a gente. No grego, assim como no hebraico, eu falei isso no sermão de domingo, né? Você não tem esses hiperlativos, esses recursos de amplificar, né? Mas no texto grego, quando eles queriam repetir, dar ênfase, eles costumeiramente repetiam. Pode ver que o artigo aparece muito em algumas traduções, né? Deixa eu ver se eu lembro de algum exemplo aqui. Eu não vou lembrar agora, mas quando eles querem repetir uma coisa, eles colocam muito e não sei o que, e não sei o que. No português você põe um e, tá bom. Mas no grego tem vários conectivos ali com o objetivo de dar essa ênfase. Então ele diz, se fosse uma tradução minha, né, seria mais ou menos assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, porque está escrito: não te deixarei, não te desampararei. É mais ou menos isso. Não te deixarei, não te desampararei. Por que tanto não? O Goiânia colocou nunca jamais, né? Pra tentar. Nunca jamais, exatamente. Pra dar essa ênfase. A minha não tem o nunca jamais, olha que legal, a sua tá melhor. Tem aqui, ó. Não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por causa dessas negativas que aparecem no texto grego. Agora, engraçado, por quê? 5 vezes, não seria uma só suficiente? Não, nem essas 5 são. Nem essas 5 são. O que ele está dizendo ali é, olha, Deus está dizendo, não vou desamparar vocês. Confia. Nunca, jamais. Nunca não tinha. Nunca não tinha. Never. Deus falando never. Nunca te deixarei. Porque Deus prometeu. Agora, aí que tá, né?
Qual a probabilidade ou a possibilidade de Deus quebrar uma promessa? 5 negativas não são suficientes. Ele promete por si mesmo que... Teria que colocar 1 milhão, sei lá, não seriam suficientes, né? Então, essa é a promessa dessa passagem aqui. Não te deixarei e não te desampararei. Na aula que vem a gente continua. Eu pretendia hoje passar para o próximo ponto, mas não deu, né? Então, atenção aqui, gente. Só para concluir. Existe na Bíblia essa teologia da provisão, a teologia de que nos ensina a respeito de como Deus nos educa em relação às finanças e de como Deus age também em relação à provisão. E é isso que está encapsulado aí nesse ensino de Jesus em como nós devemos pedir. Né? Então, quando você for orar, né, a gente é ensinado, né, a pedir coisas para Deus que nós não precisamos. Vamos ser honestos, né? Você quer? Você pede. Pede lá ao seu marido loiro, alto, dos olhos verdes, né? Será que você precisa de um cara assim mesmo? Ou de alguém que ame a Cristo, né? A gente pede coisas, a gente pede o que a gente quer e não o que a gente precisa. E esse texto nos ensina a pedir o que a gente precisa. Vamos nosso de cada dia. Que Deus nos ajude a confiar de que Ele vai suprir. Eu sei que você está passando por dificuldade. Deus vai suprir as suas necessidades financeiras, saúde. Ele vai dar os recursos que você, o escape para você lidar com essas situações que você está talvez aí envolvida, né? Ou envolvido. Então basta confiar de que Ele prometeu: não te deixarei. Olha que bênção. Sai daqui com essa promessa, né? Não, nunca, nunquinha, never and never te deixarei, never and never te desampararei, nunca jamais. É tipo aquela menina que vai dar um fora no Cris, aí ela fala um monte de coisa assim, tipo, tizil, fala um monte de palavras pra enfatizar o racismo dela, né? Eu me lembro de um personagem bíblico chamado Naruto. E tem o Naruto. Não sei se precisa assistir, né? Eu não assisto também o Luiz que me contou essa história, mas o Naruto, ele era um rapaz pobre, não tinha pai, não tinha mãe, né? E não era gênio. Não era gênio. Você sabe o que eu tô falando. Era um pobre coitado, marginalizado, mas tinha muita força de vontade. Então ele tinha que disputar com os grandes ninjas gênios, aquela coisa toda. Moral da história, né? O sonho dele era ser o Hokage, o principal ninja da vila. E é interessante que depois que o Naruto ele se desenvolve, por conta do esforço pessoal dele, de ajuda dos seus amigos e tal, e de um demônio que habitava dentro dele, né? Que a gente pode usar como metáfora para o Espírito de Deus, né? Ele consegue salvar a vila, ele salva a vila, ele salva os ninjas que ele admirava, ele salva todos, os seus mestres são salvos pelo Naruto. É uma coisa maravilhosa aquele anime. E quando ele salva, depois todo mundo considera ele o grande herói da vila. Só que o Naruto continuava sendo órfão de pai e mãe, carente, não conseguia fazer uma prova, ele não tinha passado sequer na prova, acho que era Chunin, né? Ele nunca se tornou um Genin, que era um ninja de uma categoria um pouquinho mais elevada, porque ele não teve tempo para fazer essas provas, nem inteligência para isso. Então todo mundo desprezava ele. No entanto, ele salvou a vila. E foi engraçado, porque no dia que ele foi fazer o exame, ele ainda reprovou no exame. Moral da história, ele se torna, no final do anime, né, dando spoiler aqui, ele se torna um Hokage, sem sequer ter atendido às exigências que o mundo dele ali colocava sobre ele. Ele se tornou um grande herói. Então, o nosso... Sem ter nascido de forma favorável para ele ser aquilo. A gente não precisa atender essas vozes do mundo que ficam falando busque, tenha, seja. A gente tem que se contentar com isso aqui. Se você tiver o que comer, o que dormir, onde dormir, como se sustentar, seja satisfeito, não seja avarento, porque está escrito: não te deixarei e não te desampararei. A gente está mergulhado no amor ao dinheiro, né? Eu preciso... Tá, mas antes, eu preciso falar aqui com o Luiz, com a Duda, Kelson e Jean.